Coisa boa podermos louvar ao Senhor. Irmão Davi, como é bom poder louvar ao Senhor com o irmão. Deus te deu uma voz maravilhosa, que o irmão sempre a use com zelo para louvar ao Senhor. Amados, vamos estar estudando a palavra de Deus? Vamos estar estudando a palavra de Deus nesta noite, no livro de Hebreus, dando continuidade à nossa série de estudos e meditações sobre a fé. Pastor Walter, irmão Douglas e eu temos pregado desde o início de janeiro, nos cultos de quinta e domingo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, e hoje nós estaremos meditando no texto que vai do versículo 30 ao versículo 40. E o texto base, apesar de nós estarmos meditando em todo esse conjunto de versículos, o versículo base da nossa meditação está no versículo 39 e versículo 40. Esses são os dois versículos base. E nós iniciaremos a nossa meditação lendo então Hebreus 11, versículo 39 e versículo 40. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mais uma vez, Hebreus 11, versículo 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Mais uma vez, oremos. Pai de amor, fala aos nossos corações, que o Teu Espírito nos ilumine a entender a Sua palavra, que não hajam distrações e nem outras coisas que venham roubar a nossa atenção, mas que possamos, reverentes, meditar na palavra e ouvir Tua voz, em nome de Jesus, amém. Amados, quero trabalhar com os irmãos esta noite, neste sermão expositivo textual, no tema Vivendo o Propósito de Deus. O ensinamento que quero apreender com os irmãos, que entendo ser o ensinamento básico deste texto, do versículo 30 ao versículo 40, é o ensinamento da importância de viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso, então, vivendo o propósito de Deus. Se eu for colocar este tema em forma de proposição, viva o propósito de Deus. Diga para a pessoa que está aí ao seu lado. Davi vai olhar para trás, vai falar com irmã Dirlene, irmão Edinho, irmão Getro. Fala para a pessoa que está ao seu lado: viva o propósito de Deus. Viver o propósito de Deus é a única forma de sermos felizes, plenos, realizados. Nós vamos ver nos textos que estaremos lendo de pessoas que viveram o propósito de Deus para as suas vidas, viveram para glorificar a Deus, e vivendo para glorificar a Deus, viveram então diversas circunstâncias, mas entendiam que o passar por aquelas circunstâncias era o modo pelo qual Deus glorificaria o seu nome. Vamos começar então no versículo 30, e o texto vai nos falar do que moveu estas pessoas: a fé. Aqui é que está então o elo do tema do mês com o que estaremos meditando, vivendo o propósito de Deus. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Amados, se queremos viver o propósito de Deus e cumprir a missão de Deus para nós, nós precisamos ser pessoas de fé. O povo de Israel, aqui direcionados por Josué,
Nós viemos estudando os heróis da fé, de Abel a Moisés, e agora nós vamos prosseguir de Josué, e falando por todos até os profetas, e se Deus permitir, chegando a nós. Aqui falando sobre Josué e o povo de Israel, eles estavam para enfrentar a primeira batalha após o Rio Jordão, a tomada da terra prometida, e eles tinham diante deles as fortalezas do inimigo. O primeiro ensinamento sobre viver o propósito de Deus é que quando estamos vivendo o propósito de Deus, vivendo pela fé, as muralhas caem. As muralhas caem. Não há fortaleza do inimigo que possa resistir à igreja de Cristo. As portas do inferno, elas não prevalecem, elas caem e a igreja avança. Quais são as muralhas que têm afetado sua vida? Que têm sido barreira no seu viver? Quais são as muralhas? Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, e em nome de Jesus eu creio, pela fé ruirão as muralhas na vida, na frente de todo aquele que teme ao Senhor Jesus e vive segundo o propósito de Deus. O texto prossegue: pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Raabe é um exemplo de que pela fé o injusto pode ser justificado e honrado. Raabe era meretriz, mas por acolher com fé os servos de Deus, acolher em paz os servos de Deus, Raabe teve a sua vida e a vida de sua família preservada. Sim, meus amados, a preservação da vida é pela fé. Pela fé, o injusto é feito justo. E no exemplo de Raabe, Raabe fez parte da descendência que lá no momento crucial, na plenitude dos tempos, veio Cristo. De uma meretriz desprezada, a alguém que pôde estar como uma ancestral do Cristo, na genealogia do Cristo. E assim Cristo também faz conosco pela fé. Ele nos resgata do pecado e faz de nós, que antes éramos perdidos pecadores, em justificados, justos diante de Deus e honrados por fazer parte da família de Cristo. O autor então prossegue: que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Ah, meus amigos, meus irmãos, dúvidas transformadas em milagre. Gideão se via fraco, e se vendo fraco tinha dúvidas sobre o que poderia fazer. Mas pela fé da fraqueza ele tirou força, e viu o milagre do livramento do anjo do Senhor. Ele viu a obra de Cristo, aonde 300 homens enfrentaram um exército de centenas de milhares, e foram vitoriosos. Me faltaria tempo para falar de Gideão, de Baraque, um homem que foi juiz, e juntamente com Débora, utilizado por Deus, usado por Deus, para livrar o povo. Por vezes, meu irmão, você não se vê capaz, você não se vê capaz, minha irmã, mas com fé você pode ser instrumento de Deus para abençoar vidas e livrar pessoas da morte e da condenação. O texto vem falando de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Jefité,
filho de um adultério, desprezado pelos irmãos, desprezado pela família. O Senhor o tornou pela fé herói de seu povo. Davi, o filho caçula, o menino franzino, mas que tinha um coração agradável a Deus, o que torna os nossos corações, corações segundo o coração de Deus, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Samuel, cujo nome significa o Senhor ouve, foi um menino que ouviu a voz de Deus. Que o Senhor possa achar em nós servos que vivem pela fé, segundo estes servos, que vivendo pela fé, ouviram a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo que precisamos. Esteja atento à voz de Deus. Quantas pessoas estão tão distantes, e Deus fala e elas não conhecem a voz de Deus. É interessante que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus quando era menino, né? E o Senhor chamava Samuel, e ele corria até Eli. Samuel, e ele corria até Eli. E Eli então orienta ele: na próxima vez que ouvires a voz, respondas: fala, Senhor, que teu servo ouve. E ali Samuel conheceu a voz de Deus e passou a ouvir e a obedecer a voz de Deus. E a Bíblia nos mostra que a vida de Samuel foi uma vida marcada pelo ouvir e o obedecer à voz de Deus. Isso é algo que só é possível pela fé. Esteja atento, cultive, estude a palavra, busque desenvolver um ouvido ouvinte para aquilo que Deus fala. O texto vem dizendo, os quais, após ter citado esses nomes, versículo 33, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Aqui o autor vem falando de Daniel. É proibido adorar, é proibido pedir a Deus, é proibido clamar a Deus. Esse era o interdito do rei. Mas Daniel, ele se recusou a obedecer ao rei para obedecer ao Rei dos Reis. Extinguiram a violência do fogo. Podemos lembrar de Sadraque, Mesaque, Abidnego, lançados na fornalha ardente, mas pela fé entraram e saíram vivos, caminharam sobre as brasas com o Cristo. Pela fé, irmãos, o fogo não nos alcançará. Entraremos nas dificuldades, nas lutas, nas tempestades e sairemos ilesos, para a honra e glória do nosso Deus. Estes homens viveram estas coisas porque estavam vivendo o propósito de Deus para as suas vidas, vivendo pela fé. O texto vai dizer: escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Lembramos mais uma vez de Gideão. Fizeram-se poderosos na guerra. Podemos lembrar de Jefté, de Baraque, de Sansão. Puseram para fugir exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Podemos lembrar do milagre operado por Deus por intermédio de Eliseu e tantos outros narrados na palavra. Alguns foram torturados. A palavra torturados aqui, ela dá o sentido de espancados, esticados, até romper. É esta a ideia. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate. Eles foram torturados, mas não voltaram atrás. Nega e você vai estar livre. Muda o seu discurso e você vai estar livre.
abandona a sua fé e você vai estar livre. Não, eles não aceitaram o resgate, eles não aceitaram a proposta. Por quê? Porque pela fé eles criam que iriam obter uma ressurreição superior. Eles não iriam apenas viver um pouco ou ressuscitar para morrer depois. Eles criam numa ressurreição superior. Pela fé, irmãos, a morte não nos deterá. Vivendo o propósito de Deus, a nossa vida será vida eterna em Cristo Jesus. Do versículo 33 ao versículo 35, ele apresenta os milagres, as vitórias, as conquistas. Do versículo 36 ao versículo 38, quero que os irmãos prestem bastante atenção neste novo cenário. Outros, por sua vez. Estes primeiros, vitória, conquista. Outros, por sua vez, pela fé, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Aqui o autor falando de Isaías. Já imaginou, irmão Edinho, ser cerrado vivo pelo meio? Desejamos, irmãos, experimentar as vitórias pela fé, mas fé genuína é aquela que crê numa vitória para além desse tempo. Fé genuína é a fé daqueles que estão dispostos a dar a sua vida pelo reino e pelo rei. Fé genuína é a fé daqueles que recusam, que negam a sua vida para achá-la em Cristo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos. Estavam neste mundo, mas compreendiam que não eram deste mundo. Compreendiam que tinham uma pátria celeste. Nesta semana estava ouvindo uma música, um louvor de origem africana, e obviamente que não sei aqui citar como que eram as frases, num dialeto africano, mas eu pude ver a tradução. Enquanto ouvia a música e lia a tradução, eu me comovi, irmãos. E a letra diria: Jerusalém, minha pátria, o meu lugar não é aqui, o meu reino não é aqui, salva-me, salva-me, esteja comigo, Jerusalém, Jerusalém, minha cidade, meu lugar não é aqui, o meu reino não é aqui, salva-me, salva-me, leva-me contigo. Ah, meus queridos, para muitos parece que a vida está se tornando muito boa aqui na terra, e as pessoas têm passado a amar as coisas deste tempo, amar ter o seu carro, a sua casa, assistir TV, ir à praia, conversar, comer, fazer banquetes. Eu não nego que estas coisas são boas, mas nenhuma delas pode se comparar àquilo que Deus tem preparado para nós. E muitos têm achado a vida aqui muito boa, muito prazerosa, e têm amado mais esta vida do que a vida vindoura.
e tem deixado o rei e o reino para poder servir as coisas deste tempo. Não tem tempo. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para vir à igreja, não tem tempo para ajudar o próximo. E quando nós vemos na palavra, nós vemos que aqueles que agradaram a Deus pela fé, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Qual é o padrão de dignidade que você tem vivido? Eu te pergunto, qual o padrão de dignidade que você tem vivido? Você tem vivido segundo a dignidade dos cidadãos dos céus? Ou você tem vivido segundo os padrões de dignidade deste mundo? E a palavra do Senhor vem nos advertindo: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Ah, queridos, quantos estão iludidos? Os escribas e fariseus representavam toda religiosidade sem fé. E sem fé é impossível agradar ao Senhor. Toda religiosidade sem fé não tem valor algum. Versículo 38, falando de um outro cenário dos que vivem pela fé. Ele vai falar de homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Meus amados, se vivendo o propósito de Deus, nós experimentarmos vitórias e conquistas, glórias a Deus. Mas se vivendo o propósito de Deus, nós enfrentarmos perseguições, aflições, perigos, fome, espada, tivermos que andar escondidos por montes, desertos, covas, antros da terra, ainda assim, esta é a forma adequada de viver, vivendo o propósito de Deus. Se Deus tem te permitido viver de forma agradável, viva o propósito de Deus, viva pela fé. Mas se está difícil, está doendo, você tem sofrido perseguições, calúnias, se você tem sido maltratado, ainda assim, viva pela fé, viva o propósito de Deus, glorifique a Deus com o seu viver. Só existe uma forma de ser feliz: vivendo o propósito de Deus, vivendo pela fé. Não confunda as coisas. No versículo 33 ao 35, o texto fala dos que venceram para a eternidade, mas também venceram neste tempo. Tiveram uma vida tranquila, próspera, enfrentaram aflições e venceram as aflições. Tiveram sua história modificada. Do versículo 36 ao 38, fala de outros servos de Deus, também aprovados, vitoriosos, mas que não viram vitória neste tempo. Mas eles estavam cheios de fé, de que a vitória definitiva estava guardada para eles. Foram sim cerrados ao meio, afligidos, perseguidos, mortos a fio da espada, mas perseveraram, viveram o propósito de Deus. Versículo 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Os que sofreram mais, os que sofreram menos, os que não sofreram, pela fé, todos estes obtiveram bom testemunho. Glórias a Deus, né? O que você está disposto a viver?
O que Deus estabelece para a sua vida, você está disposto a viver o que Deus estabelece? Se o propósito de Deus for uma vida difícil, para glorificá-lo, você está disposto a viver? Se o propósito de Deus for uma vida próspera, vitoriosa, neste e no tempo vindouro, você está disposto a viver em tudo para glorificar a Deus? Sem se envaidecer? Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Amados, nós temos tudo. Eles obtiveram bom testemunho pela fé, e aí o texto prossegue. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles aguardavam o Cristo, eles ansiavam pelo Cristo, e ansiavam pelo derramamento do Espírito de Deus. Sofreram, viveram o propósito de Deus, mas não alcançaram o cumprimento da promessa da vinda do Messias. Nós alcançamos. Cristo veio, morreu, fez válido todo o sacrifício anterior, fez válida toda a fé manifestada anteriormente. A fé deles apontava para Cristo, e por isso foram aprovados, alcançaram bom testemunho, mas não viram Cristo e não experimentaram o derramamento do Espírito Santo. E isso tudo por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Davi, Deus preparou coisa superior para você. Irmão Edinho, Deus preparou coisa superior para você. Irmão Jetro, Douglas, Girlene, Léo, meu irmão e irmã que me ouve, Deus preparou coisa superior para você. Você tem o privilégio de poder viver no tempo da dispensação do Santo Espírito de Deus, de poder viver o propósito de Deus nesse tempo, com o Espírito Santo habitando em você, te capacitando para ser testemunha, para enfrentar os desafios, para vencer inimigos, para derrubar muralhas, para, se necessário for, enfrentar a morte. Sim, Deus preparou um tempo melhor para nós. E se Deus preparou um tempo melhor para nós, nós não podemos retroceder, nós não podemos esmorecer. Temos que seguir em frente, como igreja de Cristo, como servos de um Deus que trabalha para a salvação. Hebreus no capítulo 10, versículo 38, vai dizer: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz minha alma nele. Nós, porém, prossegue o autor, não somos dos que retrocedem, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Meus amados, vivendo o propósito de Deus, é assim que nós viveremos de forma plena, é assim que nós alcançaremos a vitória plena, a vitória cabal. É vivendo o propósito de Deus que teremos uma alegria que não é tomada, que não é roubada por circunstância alguma. É vivendo o propósito de Deus que experimentamos tudo aquilo que Deus preparou para nós. É vivendo o propósito de Deus que experimentamos a coisa superior que nos foi reservada. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser cheio do Espírito. De todas as coisas boas que Deus tem preparado para nós nesse tempo,
Ser cheio do Espírito Santo é a melhor delas. O quanto você tem clamado a Deus para que Ele te encha do seu Espírito, de capacitação, unção, poder espiritual. O quanto você tem buscado isso? Ou será que todo o seu empenho tem sido em buscar coisas deste tempo? Prosperidade passageira, tesouros que perecem. Quero concluir o sermão desta noite fazendo um alerta à igreja. Se há algo que é reprovado por Deus, é apatia espiritual, mornidão espiritual. Quando a sua fé, quando a sua participação nos cultos, seu envolvimento no reino, usando uma linguagem atual, assume o piloto automático, o modo automático, e você perde vigor espiritual, saiba que as coisas não estão indo bem. Vigor espiritual, Douglas. Vigor, fé vigorosa, vigor espiritual, uma fé incandescente, contagiante, capaz de impulsionar pessoas. É isso que Deus quer ver em nós. Igreja de Cristo, segunda Igreja Batista, no Parque Jockey Club. Uma fé viva, que cresce. Que possamos viver o propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? Incline sua cabeça. Coloque sua vida diante de Deus. Fale com Ele. Se você tem andado como alguém que está apático, sem ânimo, sem força, sem vigor. Se você tem vivido de forma descompromissada com o reino, ou simplesmente, se você tem compreendido que é possível fazer mais e que o Senhor reivindica mais de você, esta noite, meu irmão, eu quero que você confesse isso diante de Deus. Senhor, eu reconheço que tenho sido falho, eu reconheço que tenho sido, ó Pai, alguém que tem deixado por fazer, que não tem exercido a fé como deveria. Reconheça, se há algo a ser confessado diante de Deus, Ele é Deus bondoso, que ouve, que trata com amor e carinho. Clame a Ele, para que Ele possa encher o seu coração de fé, aumentar a fé, fazer de você o servo vencedor que vive o propósito de Deus, seja nas vitórias neste tempo, ou seja apenas nas vitórias da eternidade. Mesmo que seja vivendo aflições neste tempo, clame a Deus por uma fé capaz de viver integralmente o propósito dEle para a sua vida, a missão que Ele te dá. Pai de amor, clamamos a Ti, Senhor, aumenta-nos a fé. Ó Senhor, que o Teu Espírito venha, ó Pai, agir em nossas vidas e operar em nós, Senhor, fazendo-nos servos capazes de viver o Teu propósito, independente das circunstâncias.
servos capazes de te louvar, de relacionar contigo, de falar contigo, orar, ler a palavra, pregar a palavra. Faz do Senhor servos que te agradam, independente das circunstâncias, ó Pai. Ajuda teu povo a ansiar o céu mais do que todas as coisas terrenas, a amar a cidade celestial mais que a cidade terrena. Faz com que teu povo, Senhor, viva uma fé que transforma as vidas, que impacta as pessoas ao redor. Ó Pai, que teu povo não seja o povo que reclama, que não seja o povo que murmura, que não seja o povo, ó Pai, que retrocede, mas que nesta igreja sejamos achados povo que avança para a honra e glória do teu santo nome. Ó Pai, visita cada um, ouça a oração dos teus servos, que hajam corações contritos, que orem, ó Pai, de forma agradável a Ti, porque de fato o Senhor ouve todas as orações, e os corações contritos, quebrantados, não são desprezados. Que estes, ó Pai, quebrantados e justificados por Cristo, possam experimentar o poder e a valia da oração do justo. Clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa Teu povo, que possamos ser um povo que vive Teu propósito. Abençoa, Pai, a segunda Igreja Batista no Parque Jockey Club. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, chegamos ao final do nosso culto. Retornamos mais uma vez, sinalizo aos irmãos, as nossas atividades presenciais, com até 30% da capacidade do templo. Você que não tem nenhum tipo de sintoma, venha, certamente haverá espaço dentro dessa compreensão dos 30%. Que Deus fale aos corações e que os corações ouçam a voz de Deus. Vou convidar irmão Jetro para fazer uma última oração e assim estaremos encerrando o culto desta noite. Deus a todos abençoe. Domingo, 9 horas da manhã, nosso CBD, e às 19h30 o nosso culto de louvor e adoração. Aí você passa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na Tua casa, louvar o Teu santo nome e ouvir, Pai, a Tua voz. Ó Senhor, aumenta, ó Pai, a cada dia a nossa fé. Ó Deus, nos dê a visão do alto, ó Deus, que possamos, ó Pai, priorizar o Teu reino, a Sua justiça, e assim, ó Pai, estarmos, ó Deus, firmes, ó Deus, de forma que possamos não nos abalar com as aflições deste mundo. Senhor, nos ajude, Senhor, a viver o propósito do Senhor em nossas vidas. Que possamos a cada dia louvar, adorar a Ti e proclamar o Teu nome, Senhor. Ó Pai, ajude, nos abençoe, ó Pai, para que possamos ser usados por Ti em todos os momentos da nossa vida. E assim podermos também abençoar a outros, ó Pai, que carecem da Tua bênção, da Tua palavra, do Seu amor. Deus nos abençoe, nos guarde, nos dê, Senhor, um retorno aos nossos lares, guardados por Ti. Abençoe o Teu povo, Senhor, que se encontra, ó Deus, acompanhando o culto, prestando culto online, prestando culto nas suas casas, que o Senhor possa visitar a cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Ó Deus, visita, Senhor, os que estão doentes, ó Deus, no leito hospitalar, que o Senhor possa, ó Deus, dar o conforto, a paz e a confiança no Senhor, ó Pai, possa estar prevalecendo nos corações, Senhor. Ó Deus, nos abençoe,
nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.